Aleluia. Como Ele é bom. E nós vamos pregar uma palavra nessa manhã que está baseada ainda no mesmo texto que nós pregamos no domingo passado à noite. Daria para a gente pregar um mês nesse texto e a gente não iria esgotar todas as lições que tem nele. E eu te convido a abrir tua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro 1, 3. Que vai dizer assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas, diga todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós fomos chamados para a glória e virtude do Senhor. Foi Ele que nos chamou e pelo divino poder dele nos têm sido doadas todas as coisas. No versículo 4 vai dizer, pelas quais nos têm sido doadas, mais uma vez, nos têm sido doadas, mas agora ele vai falar das suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. E a gente vai parar um pouco aqui e vamos meditar um pouco nessa passagem. A gente vê que pelo divino poder do Senhor nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, o divino poder dele fez com que a nós fossem doadas, ou seja, eu não comprei, eu não paguei, eu não fiz nada para receber. Algo que é doado quer dizer que você não pagou o preço para receber. Tem alguma interferência no som, alguma coisa. Ou seja, algo que é doado, algum preço foi pago por ela, mas não foi quem recebeu. Não existe nada que a gente receba que um preço não tenha sido pago. A gente até mencionou isso na semana passada, aquela frase que diz, não existe almoço grátis. Então, alguma coisa, alguém pagou para você receber. Mas quem está comendo de graça, ele não pagou. A ele foi doado algo. Então, a nós foi doado, pelo divino poder de Deus, todas as coisas. Então, não foram algumas coisas. Você não tem falta de nada para viver aquilo que Deus tem para você. A questão é que muitas vezes, pelas circunstâncias, pela vida natural, pelas circunstâncias da vida, a gente pensa, porque quando Deus me der isso, eu vou viver tudo aquilo que Ele quer para a minha vida. Quando eu receber aquilo, eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas pelas Escrituras a gente vê que nós já recebemos, já foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então a vida aqui não é a vida comum que eu e você temos. É a vida que vem do próprio Deus. É uma vida sobrenatural. É uma vida que está além do natural. Existe o natural. O que está sobre o natural é sobrenatural. Nós fomos criados para termos uma vida sobrenatural. Acima do natural. Acima do normal. E nós não podemos nos conformar, ou seja, tomar a forma de uma vida natural. Guilherme, vem aqui, por favor, para tu ver qual é o som que eu estou falando, porque aí tu consegue resolver. Então, nós já recebemos isso. E ele continua no versículo 4, falando das preciosas e muito grandes promessas de Deus. A Bíblia, ela tem mais de 600 promessas de Deus a nosso respeito. Mais de 600 coisas foram prometidas para mim e para você. E essas coisas, elas passaram, nós passamos a acessar. Pode olhar para mim. Pode deixar que ele está resolvendo aqui.
Então, essas coisas, elas são acessadas por nós através da fé. Deus providenciou para nós, em Cristo, a provisão para termos uma vida sobrenatural, para podermos acessar todas as preciosas e muito grandes promessas dele, através de Jesus. E nós acessamos o que Jesus nos deu através da fé. Então, a fé é o firme fundamento que nos faz viver tudo isso. Mas aqui nessa passagem, a gente vê no versículo 5, que ele diz, reunindo toda a vossa diligência. Ou seja, para viver as preciosas e muito grandes promessas, eu preciso fazer algumas coisas também. É de graça, mas não quer dizer que não tenha nada que eu faça para acessar. Existe algo a fazer. E ele diz, reunindo toda a vossa diligência. E o que é diligência? A palavra diligência no grego é spude. E ela quer dizer esforço zeloso, cuidado intenso. Então alguém diz, eu vou viver de qualquer jeito e eu vou experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim. Não é isso que a Bíblia diz. Primeiro, o justo vai viver pela fé. Então eu vou acessar através da fé. Mas antes da gente se aprofundar na fé, a Bíblia fala aqui sobre reunir toda a diligência, todo esforço zeloso, cuidado intenso. Então a vida cristã, ela nos chama a um esforço zeloso. Não é viver de qualquer jeito. Não é pensar, eu já faço parte de uma igreja. Eu já vou para a igreja todo domingo. Eu já vou para a igreja toda quinta. Ou alguém ainda pode dizer, eu ainda faço rema, segunda, quarta e sexta. Eu estou quase virando um anjo de tanto culto que eu assisto, de tanta ministração que eu escuto. E isso é muito bom. Isso faz parte. Eu me encher da palavra é algo poderoso. Mas não é ser um ouvinte negligente. A Bíblia fala sobre sermos operosos praticantes. É eu ouvir e praticar aquilo que eu ouvi. Você pode ouvir a palavra hoje e dizer, a palavra foi até boa. Ou então, eu não gostei muito da palavra. Cada um pode ter uma ótica diferente. Mas se eu não sair daqui e aplicar a palavra que eu ouvi, não vai fazer diferença na minha vida. É necessário um esforço zeloso. Nós estamos hoje, inclusive, na segunda aula desta turma do discipulado. São 8 domingos de manhã, onde 1 hora antes do culto da manhã, pessoas que querem se tornar membros dessa igreja fazem um curso do discipulado. 1 hora antes, 9 horas da manhã. Aí alguém pode dizer, mas eu já acordo cedo de segunda a sexta. E aí no domingo eu tenho que acordar cedo também. Primeiro, 9 da manhã. Não é tão cedo assim. Dá para acordar. Mas se eu quero me tornar membro, eu preciso passar por um processo. Tudo que a gente vai receber do Senhor, existe um processo. Existe uma caminhada na vida. E todo lugar alto para a gente chegar, o processo, ele é mais cuidadoso. Nós precisamos ser mais cuidadosos no processo. Alguém quer conseguir um emprego. Dependendo do emprego, vai ter processos seletivos diferentes. Quanto maior o nível salarial, maior é o nível do processo seletivo. Quanto maior é o salário, maior é o nível de dificuldade de um concurso público. E se eu quero passar em um bom concurso, eu preciso ser muito diligente. Então, se eu preciso ser diligente para alcançar coisas naturais, eu preciso ser diligente para alcançar coisas que estão acima do natural. Ou seja, coisas sobrenaturais. Mas o problema é que existe muita gente cristã, vem para a igreja toda semana, pelo menos uma vez por semana, vem para a igreja, vem para um culto, mas quer viver o restante dos seus dias sem se alimentar espiritualmente, sem alimentar o seu espírito, sem se alimentar da palavra de Deus. E deixa eu te dizer, você não vai experimentar aquilo que Deus tem para você, se você só der ao Senhor 2 horas da tua semana num domingo. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nós alimentamos o nosso corpo pelo menos 3 vezes por dia. Alguns 6, alguns 10. Mas por que nós achamos que vamos ter uma vida espiritual dando uma refeição por semana ao espírito? Se eu entendo que a minha vida espiritual é até mais importante do que a minha vida natural, como eu alimento a minha carne ou o meu corpo
3 vezes por dia e eu alimento o meu espírito 1 vez por semana. Como eu quero experimentar do sobrenatural de Deus na minha vida todos os dias, se todos os dias eu não estou me dedicando de forma zelosa a crescer na palavra, a crescer no entendimento, a crescer na comunhão com Deus através da oração, através da busca intensa por Ele. Meu irmão, Deus tem coisas poderosas para mim e para a tua vida. Mas é necessário que a gente se coloque nessa posição de se dedicar, de estudar, de meditar. Todos os dias nós somos bombardeados com distrações. E como eu falei, não existe almoço grátis. Se você está usufruindo de algo que você não está pagando, você é o produto disso. Instagram, você paga para acessar o Instagram? Não. Então o produto ali não é o Instagram, o produto é você. Então empresas pagam para que quando você estiver passando, apareça um anúncio daquela empresa. Então a empresa está pagando ao Instagram para ela aparecer para você. Então quem é o produto? Somos nós. Nós estamos dando a nossa atenção e alguém está pagando pela nossa atenção. E no Instagram nós recebemos coisas boas também. Muita gente recebeu o anúncio da sua igreja essa semana no Instagram. Olha aí, muita gente recebeu. E muita gente entrou em contato com a gente. Muita gente conheceu a nossa igreja através de um anúncio. Mas ei, não passa o dia no Instagram. Não passa o dia se dedicando a coisas que não vão te levar para mais perto de Deus. Se eu quero viver o sobrenatural, se eu quero viver as promessas de Deus, é necessário um esforço zeloso, um cuidado intenso. É necessária uma diligência. Quem se torna bom em qualquer coisa, ele é diligente naquilo ali. Ele é dedicado naquilo ali. Ele é esforçado naquilo ali. Tem gente que gosta das minhas ministrações. Tem gente que não gosta e está tudo bem. Mas a quem gosta, a quem considera que eu ministro até de uma forma que você goste, aí alguém pode dizer, o pastor tem um dom. O pastor tem uma habilidade natural, ele nasceu assim. Eu nasci chorando. Para começar, não nasci pregando. E outra, eu passei por um processo para pregar. Eu já compartilhei aqui, inclusive, primeira vez que me deram a oportunidade de dar uma palavra na igreja. A igreja tinha um ventilador de um lado, um ventilador do outro lado. A Bíblia com esboço em papel. Anotei num papel os versículos, o que eu ia falar. Coloquei dentro da Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, na página marcada certinha que eu ia ler, com o papel ali, o ventilador bateu, o papel voou. As páginas da Bíblia passaram, aí some da Bíblia. O livro de João não fica mais no mesmo lugar. Mateus parece que não é mais o primeiro livro do Novo Testamento. Aí lá vai eu pegar o papel no chão, aí todo mundo já fica naquela, olhando, eita, o bichinho está nervoso. Aí você pega o papel, aí já vê o povo com aquela cara, né, de pena de você mesmo, o bichinho está nervoso. Aí você fica mais nervoso ainda, vai procurar a passagem, não acha mais. Aí depois de um esforço, achei a passagem, coloquei o papel, o ventilador do outro lado, o papel para o outro lado. Um desastre, gaguejei muito, me perdi. Aí terminei, minha mãe foi para a igreja esse dia, levou uma tia minha. Aí foram, sentaram lá, aí terminou. E aí, como foi? Não, está começando, né? Tudo bem, meu filho, não desista não. Fica à vontade assim de dizer, meu irmão, para que eu fui inventar de subir e pegar numa Bíblia? Para que eu fui atender esse convite? E eu me lembro, eu fiquei sentado assim, mais ou menos onde Frank está. E quem estava dirigindo era um amigo nosso, um obreiro. E quem estava atrás de mim, sentado atrás de mim, foi um missionário, que ele que me mentoreava e ele que disse para eu preparar a palavra. E aí o irmão que veio antes se estendeu um pouquinho mais. Aí o irmão, o obreiro que estava dirigindo, disse que ia dar uma palavra, mas pela hora não vai mais ser possível. Chega, deu aquele alívio. Aí o missionário atrás. Não, aí ele, não, mas ele vai dar a palavra, é o coração de novo. Aí depois eu digo, para que eu fui inventado de fazer isso? Isso não é para mim, eu não nasci para isso.
Aí alguém pode olhar hoje e dizer, para o pastor é muito fácil, agora eu tenho dificuldade. Meu irmão, se você visse como eu tive dificuldade, mas existia um processo, existiu a vergonha, existiu a coragem de passar por cima da vergonha, de ir de novo, de praticar mais, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, aí a gente melhora um pouquinho. Mas tudo passa por um processo, e na vida cristã existem processos também. Então você chegou na igreja, mas fulano já está tão na palavra, já está tão em fé, eu tenho tanta dificuldade em viver isso. Ei, é um processo, permanece, fica lá, fica firme, não desiste, não volta atrás. O Senhor tem grandes coisas para você, mas se você não estiver disposto a viver o processo, a ser diligente no processo, você não vai dar certo em nada na vida, não é só na vida cristã, é em nada. Mas quando eu aprendo, quando eu crio uma casca, quando eu fico mais duro em algo, eu entendo que eu posso. Eu entendo que aquele processo me deixou mais forte. Existe um ditado popular, o que não mata, engorda. O que é que quer dizer esse ditado? O que não me mata, me deixa mais forte. Ou seja, eu comi, caiu no chão, aí tem a lei dos 3 segundos, né? Se aquele biscoito lá, se não ficar 3 segundos no chão, o germe não pega. Pega, viu? Aí você pegou, aí passa na camisa, porque aí mata todos os germes. Passa na camisa o biscoito, joga para dentro. Hoje tu vai comer do chão. Que não mata, engorda. Que não mata, deixa mais forte, cria anticorpos. E, em certa medida, tá certo. Você pegou uma gripe, você não. Mas alguém pegou uma gripe. Aí o que é que o teu corpo faz? Ele produz anticorpos para vencer aquele vírus que está lá. Aí quando passou, você ficou mais forte. Por que a gente toma vacina? Você sabe que a vacina, ela carrega o vírus da doença que ela combate, só que o vírus mais enfraquecido, que é para você não ficar doente. Mas às vezes depois da vacina dá uma febrezinha, dá uma sensação no corpo de moleza. Por quê? Porque o teu corpo está trabalhando para ficar mais forte. Você sabia que a febre é uma defesa do corpo? O que é que a gente faz quando está com febre? Toma logo um antitérmico, toma logo um Tilenol, paracetamol, qualquer coisa do tipo, para acabar com a febre. Mas o teu corpo está produzindo a febre para matar o vírus. Aí a gente combate o sintoma. O que é que eu faço se eu tiver com febre? A Adriana sabe, toma remédio? Não tomo. Eu seguro o máximo. Às vezes, de um dia para o outro, eu fiquei bom. Por quê? Primeiro, a fé, obviamente. E segundo, quanto mais tempo o meu corpo tiver com febre, mais anticorpos são produzidos e trabalham no corpo para matar aquilo ali. Mas a gente não quer passar pelo processo. Porque o processo é doloroso, porque a febre amolece o corpo. Porque a febre é ruim de passar. Então eu não quero passar, mas eu quero ficar bom. Quem aqui quer ir para o céu? Quem aqui quer morrer? Oxe, mas se tu morrer, tu não vai para o céu. Mas tu não quer morrer agora. Se tu pudesse ir para o céu sem morrer, tu queria? Então a gente quer o céu, mas a gente não quer o processo. Pelo menos não agora. Agora não. Mas eu tenho certeza que se a gente passasse 2 minutos lá, a gente não queria mais voltar. Por quê? Porque o prêmio é maior do que a dificuldade. Ei, o prêmio que Deus tem para você, as suas preciosas e muito grandes promessas, são maiores do que qualquer dificuldade que você vem enfrentar na tua vida. Então fica firme, fica forte, não desiste, não para, não volta atrás. Mas nós precisamos ter consciência das promessas, ter consciência da vida plena, abundante que Ele tem para nós. Porque quando eu tenho consciência do que eu quero, eu suporto o processo. Em 2009, eu fiz um concurso público da Polícia Militar de Pernambuco. Então, eu estudei durante 3 meses para esse concurso. Eu estava no 3º ano do colégio ainda, só que eu já estava bem no colégio, já estava praticamente passado. Já era mais da metade do ano, eu precisava de uma nota baixa ali para passar, para completar ali e terminar meu 3º ano. Aí o que é que eu fazia? Eu levava para o colégio os livros para estudar para o concurso. E aí eu fazia o básico para passar, porque eu já estava passado, porque eu queria o concurso. Aí fim de semana,
vamos à praia, casa de praia. Eu disse, vamos, eu vou levar os livros e lá na casa de praia eu vou estudar. Eu fui para a casa de praia, aí vamos fazer isso, vamos à praia, vamos fazer churrasco, vamos fazer isso, vamos jogar dominó. Jogar bola eu sou ruim, dominó também. Mas aí, vamos jogar dominó, vamos fazer uma coisa ou outra, e você vai se distraindo. E aí chegou o fim do final de semana, nada de estudar. Aí eu disse, não vou mais à casa de praia antes do concurso. Outro fim de semana, casa de praia, vou não. Tu não vai? Vou não. Vou ficar em casa estudando. Mas estuda lá, estudo não. Eu sei que lá tem muita distração, mas por que eu estava disposto a pagar o preço? Porque eu me via fardado, com uma arma no coldre, dirigindo uma viatura. Pronto, era o meu sonho. Eu me lembro uma vez no trânsito, eu parado, aí parou uma viatura atrás. Aí no carro da frente eu vi o reflexo do intermitente em cima da viatura, como se estivesse no meu carro. Eu olhava, via o reflexo do meu carro e o intermitente em cima. Disse, pronto, eu na viatura. Parado, polícia, mão na cabeça. Não corra não. E eu me vi ali, naquele sonho. Se eu quero, eu vou ser, eu vou fazer, eu vou passar. Então eu pago o preço para chegar lá. Por quê? Porque eu via o prêmio, eu via o sonho. Quais são os teus sonhos em Deus? Quais são as promessas grandes e preciosas que Ele tem para a tua vida? Aí eu te pergunto, o que você está disposto a fazer para alcançá-las? O quão diligente você está disposto a ser para alcançá-las? A vida cristã, ela exige uma diligência. Aí ele fala, para associar a diligência, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Então, a diligência é necessária e eu preciso associar a diligência à fé. O que é a fé? A fé é a certeza, Hebreus 11:1, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A Bíblia diz por 4 vezes que o justo viverá pela fé. Ou seja, todo aquele que nasceu de novo, quem é justo? Aquele que nasceu de novo, que ele foi justificado por Jesus. Não é que você é justo porque você é bom o suficiente para ser justo. Você é justo porque você nasceu de novo. Você creu em Jesus e entregou a tua vida a Ele, você foi justificado. E para eu viver como justo, eu tenho que viver pela fé. Ou seja, eu tenho que viver baseado em uma certeza daquilo que está escrito nas Escrituras, mas eu não vejo, eu não toco, eu não sinto, mas eu creio. Eu tenho certeza que o que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Eu tenho certeza que coisas poderosas e muito grandes estão preparadas para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E eu vou acessar isso como? Através da fé. Eu venho para o culto, eu recebo uma palavra como essa. Isso alimenta a minha fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Tem versão que diz que a fé vem pela pregação. E a pregação da palavra de Deus. Então, enquanto você está ouvindo uma pregação, fé está crescendo dentro de você. Fé está se desenvolvendo dentro de você. Só que você sai daqui, você chega lá fora, você se depara com uma realidade. Você se depara com dificuldades. Mas deixa eu te dizer, a fé é algo sobrenatural. É algo que está acima do natural. Então existe o natural, existe uma realidade natural, mas existe uma realidade sobrenatural. Existe uma realidade além do natural. E nós vivemos por essa realidade que está além do natural. Aí uma doença aparece, pegou no corpo de alguém. Aí a pessoa olha para a Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas feridas dele eu fui sarado. Então eu tenho acesso à cura pela palavra. E pela palavra através da fé. Então eu creio, o Senhor já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu não preciso me conformar com uma doença. Eu preciso me conformar com a palavra. Tomar a forma da palavra. Eu preciso acreditar na palavra. Creia em Deus e você e sua casa servirão ao Senhor. Aí você olha para uma realidade natural, mas o meu marido é alcoólatra, mas o meu marido, ele não quer que eu vá para a igreja, mas o meu filho isso, mas a minha mulher aquilo. Mas eu olho para a palavra e digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
E aí você olha para o teu marido e você diz, é um grande homem de Deus. É um grande homem de Deus. Você olha para a tua mulher, é uma grande mulher de Deus. Você olha para os teus filhos, grandes homens e mulheres de Deus, crescendo, que vão viver as promessas, que vão viver a palavra. Então o justo, ele vive pela fé. Ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive pela fé. E a fé, ela entra em operação através daquilo que eu digo. Marcos 11, 22, vai dizer, disse-lhe Jesus, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Porque tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Então eu pedi em oração. Tudo aquilo que pedirdes em oração, crede que recebestes. Então o pastor Eric pediu em oração algo. O que ele pediu está aqui. Então ele crê que recebeu. Essa palavra receber, no grego é lambano, que quer dizer agarrar com as mãos. Então você creu e você recebeu, mas você recebeu como? Através da fé. Eu não vi, mas eu criei, eu recebi. Eu recebi, já é meu. Lambano, agarra, mas é agarrar. Não é segurar com mão de moça, não. Já viu aquela pessoa que você aperta a mão e ele aperta? Homem, no Janga não. Você viu isso em outro lugar, no Janga não. Você aperta aquela mão de moça. Aperta direito. Seja homem. Então as promessas de Deus a gente agarra com mão de homem. Mão de cabra macho. Por quê? Porque o inimigo, ele não pode te tocar se você nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, o maligno não lhe toca. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O diabo está ao derredor como um leão. Não é um leão, é como. Ele imita. Ele faz o barulho, o rugido do leão. Aí alguém, ui, ai, ele está perto de me pegar. Só que ao teu redor estão os anjos. Ele não toca, ele está só ao derredor, rugindo. Você está dentro de uma redoma de proteção, onde nada pode entrar. Mas deixa eu dizer, você pode sair. Nada pode entrar, mas você com as suas escolhas pode sair. Você com as suas escolhas pode dar brecha ao diabo com as tuas palavras. Porque a morte e a vida, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, não é apenas a morte, mas a vida. Não é apenas a vida, mas a morte. Tudo que você disser, você vai viver. Tudo que você disser sem duvidar. E Jesus chega a dizer, se você disser a um monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com você. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste. Aí o diabo lança, pinta um quadro na tua frente. Aí o diabo coloca até William Bonner, coloca o Jornal Nacional, coloca o Jornal Hoje, Jornal da Globo, ou de qualquer outra emissora, para dizer, a crise está vindo. Ei, vai ser taxado em 50%. O preço de tudo vai aumentar. Eita, não vai. Aí começa, vou correr para estocar comida. Comprar 10 quilos de feijão. Aí pega, faz um financiamento, tira um empréstimo para comprar um pacote de café. Vou comprar um pacote de café porque eu não sei qual o preço que vai ficar o café. Aí você começa a dizer, eita, a crise está chegando. Aí a crise está aqui bem longe. Aí tu diz, crise está chegando. Aí a crise, opa. Ao derredor. Aí ele, houve outro jornal. Eita, a crise está mais perto. Aí ele, opa. A promessa está ali. Agarrou. Creu que recebeu. Mas aí eu fico ouvindo. Não sou diligente no que eu ouço. E nem no que eu deixo de ouvir. Porque eu tenho que ser diligente no que eu ouço, mas eu também tenho que ser diligente no que eu não ouço. Porque aí eu vou ser diligente no que eu falo. Crise está chegando. Aí a crise, opa, me chamou? Aí vem no Jornal Nacional, crise chegou.
Aí a pessoa, crise chegou. Disse, opa, me chamou? Me dê aqui, isso aqui que você recebeu? Então o jornal diz que Cristo está chegando. Aí você diz, mas sobre mim está a boa mão do Senhor. Mas sobre mim crise não chega. Aí a crise deixa eu chegar. Sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, está a boa mão do Senhor. Tudo que eu fizer prosperará. Onde eu colocar as mãos vai prosperar. Onde eu colocar os pés vou possuir. Porque Satanás não tem nenhum poder sobre a tua vida, a não ser que você entregue a ele. Aí a crise faz, oxe, me dá isso aqui. Me dá. Mas tu está agarrado, tu não solta, tu segura com força, porque tudo quanto em oração você pediu, você creu que recebeu. Só que aqui eu fiz uma alegoria onde o pastor está segurando de fato algo físico, mas muitas vezes você vai segurar algo que você não está vendo. Ah, mas não aconteceu ainda. Mas eu disse, agora me dê, por favor. Pode me dar mesmo, viu? Obrigado. Ele não quer soltar mais não. Aí muitas vezes você creu para o teu marido ser salvo. Orou a semana toda. Aí quando foi, não, agora hoje eu orei o dia todo. Hoje ele vai chegar do trabalho, uma bênção. Vai chegar me amando, vai chegar. Aí ele chega, bebeu, antes de chegar. Aí chega já brigando, já reclamando. Aí parece que nada aconteceu. Mas ei, fica firme, não solta o que você recebeu. Algo está sendo gerado no reino do Espírito. Está sendo gerado. E vai chegar o momento que vai vir a luz. A irmã Sheila e o pastor Eric, daqui a pouco vão dar a luz. Ela, né? Daqui a pouco a irmã Sheila vai dar a luz. Daqui a pouco, Carlinha também. Daqui a pouco, Jéssica também. Daqui a pouco, Adriana também. Daqui a pouco, Paula também. Daqui a pouco, Maiara também. Daqui a pouco, quem quiser e outras mulheres vão recebendo aí também. Só que aí, engravidou. No outro dia, está com a barriga desse tamanho. É assim? Não. Nada aconteceu. Nada aconteceu visível, mas por dentro algo já começou a ser gerado. No processo de fertilização, que é um processo médico, onde coloca dentro do óvulo o espermatozoide, quando coloca lá dentro, uma luz brilha. Eu não estou dizendo de algo espiritual, algo que eu creio. Não, fato. Fato pela medicina. Quando coloca lá, ninguém sabe explicar por quê. Brilha uma luz. O Espírito entrou. Vida entrou ali. Só que você está fora, não vê nada, não sabe nada. Às vezes a mulher vai, chegou o dia de menstruar, não menstrua. Atrasou uma semana, 2, 3. Rapaz, tem alguma coisa errada. Aí vai fazer o teste de gravidez, grávida. Ah, aí o teste disse, mas às vezes ainda não tem nenhum sinal. Eu já ouvi depoimentos de pessoas que deram à luz sem saber que estava grávida. A pessoa já era um pouquinho gordinha, não sabia, a menstruação já era muito falha. E aí, quando viu, sentiu um negócio, tem alguma coisa saindo, um menino. Tem até a irmã, a cunhada de um pastor de Zona Norte, que isso aconteceu. Não vou para o trabalho essa semana não. Por quê? Porque meu menino nasceu. E tu estava grávida? Estava. Sabia não. Nasceu. Tinha nada, não tinha berço, não tinha nada. Não sabia que estava grávida. Mas algo estava sendo gerado. Porque não sabia não quer dizer que algo não estava crescendo por dentro. Ei, tem coisas sendo geradas no reino do Espírito. Tem coisas crescendo. Ei, não anula, não aborta o que Deus falou ao teu respeito. Não aborta aquilo que Deus prometeu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu chamado, para o teu ministério. Só você pode abortar isso. Nem o diabo pode abortar, só você. Só você, então não aborta, continua alimentando.
está crescendo, está nascendo, o emprego está vindo, o emprego está chegando, os negócios estão chegando, salvação está chegando, plenitude está chegando, aquilo que Deus prometeu para a tua vida está chegando. Não desiste, não para, não retrocede, não volta. Associando a diligência com a fé com a virtude. Tudo isso está no versículo 5. Virtude, excelência moral, coragem ativa. Tudo isso no original. A palavra virtude, ela se refere a uma excelência moral. E eu falei mais sobre isso na semana passada. Sabe, meu irmão, você que nasceu de novo, você está livre do pecado, sobre você não existe condenação, então não volta para esse lugar de pecado. Não volta para esse lugar de sujeira. Não volta para esse lugar de podridão. Deus te pegou, te tirou do lamaçal do pecado, te lavou, te colocou roupas novas, vestes novas. Não existe mais condenação sobre a tua vida. Satanás não pode te apontar o dedo. Quando ele aponta, Jesus está na frente dizendo: ei, é comigo, eu já resolvi, eu já paguei o preço, ele não deve mais nada. Mas aí eu e você não podemos usar dessa liberdade que Jesus... Nós estávamos presos no lamaçal do pecado. Jesus nos libertou, tirou e lavou. Agora você é livre e limpo. Ah, agora eu sou livre, eu vou voltar para a lama. Ei, não faz sentido. Se você foi limpo e liberto, você não pode usar dessa liberdade para voltar para o lamaçal do pecado. O pecado que estava te levando para o inferno, que Jesus pagou o preço, mudou a tua rota, você se arrependeu. Arrependimento quer dizer mudança de rota, mudança de direção. Então você está indo para outra direção, mas Satanás está ao derredor, dizendo: ei, vem por aqui, vem por aqui. Quem é crente mais antigo que eu digo mais de 10 anos para trás, tinha uma peça teatral evangelística que era chamada de Life House. Eu fiz muitas vezes eu fiz quase todos os papéis nesse teatro. Tá a menina ali, quem já assistiu sabe. Aí Jesus vai dando os passos a ela, vai dizendo o que fazer. Ele cria as coisas, cria a árvore, pega o fruto, dá para ela, e a moça come do fruto. Não é o fruto proibido, não, é falando de provisão, de tudo que Jesus criou, e deu e vai. Aí chega as seduções do mundo e começam a afastá-la de Jesus. E ela se distrai, Jesus vai ficando cada vez mais distante, porque outras coisas vão entrando na frente. Outras coisas vão se colocando nesse lugar à frente, e cada vez Jesus vai ficando mais longe. Mas ela que já estava perto, mas decidiu ir ficando longe. Sabe que muitas vezes pessoas se afastam, não é do dia para a noite. Vou para o culto essa semana não. Já fui semana passada. Eu já fui domingo, manhã e noite. Aí para ir quinta também, vou não. Aí no outro domingo, vou não, também não. Vou ler a Bíblia, vou não. Deixa eu ficar mais no Instagram. E aí vai vindo um esfriamento espiritual. E esse esfriamento espiritual, aí já que eu estou aqui no celular, aí vê algo que tenta, já que eu não fui para a igreja mesmo, aí vai olhando, aí vai abrindo brecha, aí vai deixando de vigiar os pensamentos, vai deixando de vigiar as conversas, aí entra em conversas imorais, aí entra em falas imorais, aí, não, eu não faço isso não. Mas aí entra em falar da vida dos outros, aí entra em fofoca, aí entra em maledicência, aí entra em falar mal de autoridades. Lá em Romanos 13 fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Não é que Deus escolheu aquela pessoa para ser autoridade, mas a posição de autoridade dela, Deus constituiu. Por exemplo, governador, quem escolhe é a gente. Mas depois que chegou lá, Deus constituiu aquela função. É uma autoridade. Presidente da República, eita, ajuda a gente a exercer amor, orar pelas autoridades. Mas eu não votei nele. Mas ore. Mas ore. Isso, e aquilo outro. E começa a chamar coisas. Aí começa a desrespeitar autoridades. Aí lá em Romanos 13 que fala
que toda autoridade foi constituída por Deus. Quem se coloca contra a autoridade resiste à ordenação do próprio Deus e trará sobre si mesmo o castigo. Aí eu estou me colocando contra a autoridade. Aí tem coisa, um bocado de coisa começou a dar errado na minha vida. Senhor, por favor, me ajuda. Ei, não quebra princípio não. Fica no lugar certo. Firmeza moral. Não entra em conversas imorais. Não entra em piadas imorais. Não entra em conversas que não honrem ao Senhor. Não entre em conversas que vão te levar para mais longe do Senhor. Mas faça aquilo que o honra. Faça aquilo que você tenha firmeza. Existe uma palavra, a palavra que define virtude é arete. E essa palavra, no original, lá no grego, ela dizia, você dizia arete, por exemplo, tem uma espada. E aquela espada estava bem afiada, o fio dela estava perfeito, bem amolada, bem bonita, cumprindo bem o seu propósito. Aí alguém chamava aquela espada de arete, porque ela estava cumprindo bem o seu propósito. Mas se aquela espada ela estivesse amassada, o seu fio estivesse desalinhado, não cabia chamá-la de arete, porque existiam desvios nela. Ela não estava cumprindo perfeitamente o propósito dela. Ei, o pecado, ele coloca desvios em você. E faz com que você não cumpra perfeitamente o teu propósito. Mas deixa eu te dizer, Deus já colocou dentro de você toda a força necessária, toda a provisão necessária para você andar longe do pecado. Para você não dar lugar ao pecado. Mas isso também exige diligência, vigilância. Eu ficar atento, não me distrair. Não entrar em lugares exige vigilância. Porque se eu estiver distraído, eu entro em lugares que eu não deveria entrar. Se eu estiver distraído, eu entro em conversas que eu não deveria ter. Eu me lembro certa vez, e quando eu falei do concurso, eu passei no concurso, e eu vivi coisas extraordinárias lá dentro, coisas que eu nem sonhava, eu vivi. Fui para as Olimpíadas, trabalhei em Brasília, Rio de Janeiro. Participei da operação de segurança do ministro da Justiça do Brasil, à época, Alexandre de Moraes, o mais querido do Brasil. Autoridade. Autoridade. Ministro, se o senhor estiver assistindo, viu? Beijo na careca. Eita, será que ele não vai gostar disso? Beijo na sua cabeça. Amo o senhor, oro pela sua vida, viu? Concordando ou não, ore. Concordando ou não, respeite. E aí, participei de operações lá que eu nem sonhava em participar. Coisas que eu vivi, que pelas minhas próprias forças, pelas minhas próprias habilidades, eu não poderia viver. Mas Deus me fez viver. Deus me fez chegar lá. O que eu ia falar antes disso? Eu ia falar alguma coisa e entrei nisso e esqueci o que eu ia falar. Mas eu entrei em lugares que pela minha força eu não poderia entrar, porque Deus me fez entrar. Mas existiu uma parte de disciplina da minha parte para chegar lá. Existiu uma disciplina da minha parte para viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. Ei, existe uma disciplina que a vida exige de você, para você viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Existe uma parte que Deus espera de você, que o mundo espera de você, que a criação espera de você. A Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos. Então os filhos precisam se manifestar, para que aqueles que não são filhos sejam alcançados pela palavra. Então você precisa brilhar a luz do Evangelho, para que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus. Para que o mundo creia que Jesus é a salvação. Deus quer fazer de você um outdoor da bondade dele. Para que por onde você passar, as pessoas vejam, ali vai um Filho de Deus. Deus é com a vida dele, Deus é com a vida dela. Ei, creia nisso. A nossa fé ela é apoiada na bondade de Deus, no caráter de Deus. Sabe o que quer dizer caráter? Estabilidade de vontade. Uma das definições de caráter, estabilidade de vontade. Então não pense, hoje Deus quer me abençoar, mas amanhã Ele quer vir com um cajado sobre a minha cabeça. Hoje Ele quer me fazer feliz, amanhã Ele quer vir com um chicote nas minhas costas. Ei, Deus Ele não muda de humor não. Deus Ele não acorda um dia de bom humor e diz, quem eu vou fazer bem hoje?
Aí no outro dia, hoje eu estou arretado, hoje eu vou fazer o mal. Vai não. Deus é bom. Tiago 1,17. Projeta aí, por favor. Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva, todo dom perfeito, são de onde? De onde? Descendo do Pai das trevas. Das luzes. Das luzes mesmo, é assim que está escrito. Quem é o Pai das luzes? Deus é o Pai das luzes. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo dele, de Deus, do Pai das luzes, em quem às vezes não há, é isso, em quem não pode existir, é isso que diz, não pode existir variação ou sombra de mudança. Se toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir mudança ou variação ou sombra de mudança, quer dizer que Deus ele não muda. Deus ele não quer te fazer o mal, Deus quer te fazer o bem. Então confie na bondade de Deus. Eu quero chamar o grupo de música. Confie na bondade de Deus. Confie no amor dele sobre a tua vida. Confie que ele tem o melhor para você. E se eu alinhar essas coisas, como diz no versículo 5, ao conhecimento. Conhecimento, a palavra no original, conhecimento é gnosis. E essa palavra também é usada em outro contexto, no mesmo contexto, mas posteriormente, ele fala de epignosis. Gnosis é um conhecimento prático e experimental. Se eu falo para você, por exemplo, na minha profissão, eu me tornei instrutor de tiro. Então, para instruir alguém sobre como atirar, como usar uma arma de fogo para atirar, eu preciso instruir primeiro na teoria. Eu vou dizer, olha, a arma ela tem essa parte, tem um slide e tem as partes da arma. E a pessoa vai entender as partes. Tem isso, tem aquilo, você segura assim, você faz assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode apontar para o coleguinha do seu lado, é perigoso. Então não aponta a arma para o coleguinha. Se você apontar a arma para o coleguinha, você vai levar um cascudo do instrutor e você não vai pegar mais na arminha. Aí depois da teoria a pessoa vem para a prática. Aí agora ela começa a pegar. Ela começa a aprender a desmontar, a montar, a fazer os processos ali. Depois ela começa a fazer os movimentos do tiro, sem atirar, sem munição, sem nada. Começa a fazer os movimentos. E aí depois de fazer os movimentos bastante, aí depois de muito tempo, agora vamos colocar munição. Agora atira, agora que não pode apontar para o coleguinha mesmo. Aí a pessoa começa, o que era antes um conhecimento teórico, começa a se tornar um conhecimento prático. A pessoa começou a pegar, começou a praticar, começou a viver aquilo ali. Aí a palavra conhecimento, que a gente deve associar também à fé, também à virtude, à excelência moral, à diligência, associar o conhecimento. Porque se eu fizer tudo isso, mas não tiver conhecimento, como eu vou aplicar as promessas de Deus na minha vida? Como eu vou crer para as promessas de Deus na minha vida se eu não tenho conhecimento? E ele fala de conhecimento prático. Não é algo que eu vi na teoria apenas. Não é algo que eu... Imagine você ver um documentário sobre o Havaí. E aí você liga a televisão, vê o Havaí, vê aquelas ondas, vê aquele mar, vê aquela areia branquinha. Nossa, que bonito. Aí você saiu dali da televisão, do documentário, você diz, uau, você estava onde? Eu estava no Havaí. Não, você estava em casa, assistindo um documentário sobre o Havaí. Você não vai ter nenhuma característica de quem foi para o Havaí. Só que existe outra pessoa que foi, passou lá na frente de carro e não parou na praia. Então um tinha um conhecimento teórico, o outro até tinha um conhecimento em parte prático, porque ele viu de fato. Ele passou lá na frente, ou então passou no avião por cima do Havaí, olhou para baixo pela janela, viu lá a praia, viu a areia, viu o mar, viu as ondas bem rápido. 1 minuto, passou por cima, foi embora. Viu.
Aí existe uma outra pessoa que pousou naquele aeroporto. Pegou um carro, foi à praia, parou na praia, desceu, pisou na areia, mergulhou no mar. Ele sai com o cheiro do Havaí. O cheiro da praia, né? Cheiro do mar. Que eu imagino que não tenha diferença do cheiro do mar de outro lugar. Mas aí saiu com o cheiro do mar. Saiu com a pele salgada. Começa a secar, fica aquelas marquinhas de sal. O pé sujo de areia. Entra no carro, vai para outra cidade, longe da praia. Eu vou no mercado aqui comprar água, que deu sede. Quando entra no mercado, quem está junto sabe. Ele veio da praia. Por quê? Porque está com cheiro de praia. Porque está com marca de praia na pele. Porque está com a pele queimada ou bronzeada do sol. Porque está com a perna suja de areia. Ele tem todos os sinais que ele veio para a praia. Que ele veio da praia. Aí existe um outro nível de conhecimento, que é a palavra epignosis no original. Gnosis, conhecimento normal, conhecimento prático, mas epignosis, conhecimento revelado. É alguém que mergulhou no Senhor. É alguém que teve experiências com Deus, experiências com a palavra de Deus. Ele não apenas ouviu, ele não apenas viu uma pregação, mas ele se rendeu aos braços do Senhor. Ele mergulhou na presença do Senhor. Ele decidiu abrir mão de qualquer coisa que pudesse afastá-lo do Senhor. Mas ele disse: eu quero viver com o Senhor. E eu quero te convidar a ficar de pé. O Senhor tem um convite a fazer a pessoas nessa manhã, nesse lugar. Ei, chega de um conhecimento distante. Chega de um conhecimento teórico. É chegado um momento de mergulhar nas águas do Espírito. É chegado um momento de mergulhar num conhecimento profundo de Deus. Viver verdadeiramente as promessas grandes e preciosas que Ele tem para a tua vida. Eu estou falando com crente e eu estou falando com não crente. Porque tem muito crente que ouve essa palavra. Tem muito crente que vê que existe uma praia, mas ele fica só na areia. Ele até sujou o pé ali de areia, mas ele não mergulhou nas águas do Espírito. Ele até foi, tocou o pé na água ali, viu aquela espuma que se forma, mas não passou disso. Ei, é necessário mergulhar. Você não já veio? Agora mergulha. Você não já veio? Agora te molha completamente. Não faz sentido vir e não se molhar. Não faz sentido vir e colocar apenas os pés. Ei, mergulha. Um preço pago foi muito alto para você ter acesso. Você não podia ter acesso nem à areia. Agora você pode mergulhar nas águas. Você está livre para isso. E como você pode se conformar a uma vida onde você não mergulha? Onde você não se rende à presença? Ei, se renda a essa presença. Mergulhe nessa presença. Mas isso deve ser diário. Aqui no culto, a gente te estimula a começar isso. Ou a ir para um nível mais profundo. Mas não acaba quando acaba essa celebração. Continua lá fora. Continua na tua casa. Continua no teu trabalho. Mas se em um momento como esse, em um lugar como esse, você não é capaz de mergulhar, você não vai mergulhar em lugar nenhum. Mergulha aqui. A gente foi para Florianópolis, tem praias muito bonitas lá, mas a água é bem gelada. E a gente chegou lá, longe, no sul, fui, molhei o dedo, está gelada a água. Disse: rapaz, eu paguei caro para estar aqui. Viajei bastante para estar aqui, para só molhar o pé.
com frio ou sem frio, eu vou mergulhar. E eu posso dizer que eu tomei banho nas águas geladas de lá. Por quê? Porque eu tive uma atitude. Mesmo com o frio, tive uma atitude de mergulhar naquilo ali. Ei, mesmo com qualquer coisa que Satanás tente colocar na tua mente. Ei, tu não merece. Ei, olha o que tu fez. Olha como foi tua semana. Ei, esse é o momento de você desligar de qualquer coisa e mergulhar. A gente vai adorar o Senhor com uma canção. E eu quero te estimular a adorar nesse tempo. Mas antes disso, eu quero abrir essa oportunidade de mergulhar para aqueles que ainda não tomaram a decisão por Jesus. Tem gente que chegou aqui nessa manhã, mas ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida. Ainda não fez de Jesus o centro da sua existência. Tudo isso que a gente pode viver, tudo isso que a gente pode acessar, a gente acessa porque Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Pagou o preço pelo pecado que eu e você havíamos cometido. E hoje nós podemos livremente ter acesso a todas as preciosas e muito grandes promessas. E eu quero perguntar, quem aqui quer receber Jesus como Senhor de sua vida? Levante sua mão. Tome uma atitude, porque ficar só na areia não vai resolver. É necessário mergulhar. Ah, mas eu já tenho até jeito de crente, eu já falo como crente, eu já ando como crente. Ei, estar só na beira da praia vai te deixar até com o cheiro da praia, mas não vai fazer você ter a experiência que você pode ter ao mergulhar. Pode ser até parecido, mas está muito longe de ser o que Deus tem para a tua vida. Quem é você que quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã? A gente vai orar por você, vai celebrar a tua vida, celebrar a tua decisão. Você pode ter vivido com o Senhor e se afastado. Abre-se nessa manhã a oportunidade de você voltar para o lugar que você não deveria ter saído. Tem alguém? Então vamos cantar uma canção para ele. E se você quiser, durante a canção você vem para cá. E tudo que eu quero estar em ti. Toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara com a presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. E agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero estar em ti. Toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar
não se compara com a presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir. Te conhecer. E este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero, Senhor. E eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens de fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. E este é o alvo da minha vida, te conhecer. E é tudo que eu quero, Minha vida, Senhor. é tudo que eu quero pra minha vida. Tudo, tudo, tudo que eu quero pra minha vida. E é tudo que eu quero. Oh, tudo, tudo, tudo. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. Meu irmão, essa deve ser uma decisão que nós tomamos continuamente, diariamente. Conhecer mais ao Senhor, nos aprofundar nesse conhecimento. E não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático. É algo vivido, é algo experimentado. O Senhor não é um conceito, Ele é uma pessoa divina. Ele é Deus. Ele é teu Pai. Ele está pronto a se relacionar com você. Ele está pronto a se revelar para você todos os dias. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Quanto mais eu me aproximo dele, mais Ele se aproxima de mim. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Não é algo que você vai fazer na força do teu braço. Você toma uma decisão: Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu não quero voltar para nenhum caminho que eu andei em outro tempo. Eu não quero me mover fora da tua palavra. E Ele pega junto contigo. Ele te segura pela mão, Ele te conduz, Ele te ajuda. Passo a passo, o teu Pai está do teu lado. Passo a passo, o teu Pai te carrega. Quando você está mais fraco, Ele te sustenta. Quando você está triste, Ele é a tua alegria. Quando você chora, Ele é o teu consolo. Quando você se alegra, Ele é a força do teu regozijo. Ele está contigo todos os dias da tua vida. Ele não te deixa, Ele não te abandona. Ele é o nosso Pai. Aleluia, aleluia, aleluia.